Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Graça e a paz seja sobre a sua vida, né? Em nome de Jesus. Sei que hoje foi um desafio de fé para todo mundo estar aí, né? Às vezes, ainda mais nesse tempo assim meio conchegante, frio, né? A gente quer ficar mais em casa. Mas é bom demais a gente conseguir entender esse privilégio que nós temos de, como família, nos reunirmos para conhecer um pouco mais do Senhor, né? Nos aquecermos juntos, aquecermos a nossa fé. Então isso é muito importante. Bom demais você estar aqui. E bom demais ver o Thiago, né, ministrando louvor aqui, gente. Que é isso, né? Pode escalar aí, né, Jonas? Diretão aí, o homem tá... Bênção, bênção. Que Deus continue, né, se movendo com liberdade no nosso meio, que nossos irmãos, nossos amigos possam fluir mesmo nos dons que Deus tem derramado sobre cada um de nós, amém? Bênção, uma alegria poder estar com você aqui, nessa quase véspera de Natal, né? E a gente poder meditar um pouco sobre tudo o que isso significa para nós, como filhos de Deus. Às vezes a gente vai passando por algumas datas e a gente vai passando por elas e a gente não vai entendendo, meditando o peso, o significado de que elas têm para nós, nossa vida, nossa família. E hoje eu quero, como a gente não vai ter esse culto, né, no Natal, antes do Natal, ou bem próximo, né, na véspera, a gente vai compartilhar um pouco com você sobre isso hoje. Sobre alguns princípios sobre o Natal, e eu sei que você já ouviu muita palavra, ainda mais você que tem mais de 5 anos de caminhada com Cristo, né, na fé. Todo mundo já ouviu muita coisa sobre o Natal, né? Às vezes você é o orador da família, quando reúne todo mundo ali para cear junto, você vai lá e é o que ora, né? Traz uma palavra, compartilha um versículo. Então eu sei que a gente está falando aqui com muitas pessoas que sabem exatamente o que isso significa e a importância dessa data, né? Só um conselho, assim, eu acho uma maldade a gente ter que jantar só depois da meia-noite, né? Mas na casa de vocês não é assim não, né? Gente, então me chama. Só aquele cheiro vai tomando a casa, assim, a gente fica numa vontade, né, de dar uma beliscada. Ainda tem uns que não deixam nem de beliscar, né, Charles? Então, assim, Jesus, isso é uma covardia. Isso não é uma festividade, gente, isso é uma crueldade, né, com a gente. Então, em nome de Jesus, a gente tem a liberdade, né, de celebrar tudo isso com alegria. E eu quero meditar com você em 3 textos. E eu quero fortemente que Deus possa ministrar um pouco mais dessa palavra que se renova, amém? Cada vez que a gente se debruça, cada vez que nós meditamos na palavra de Deus, coisas novas fluem, né? Porque a sua palavra, ela é viva em todo o tempo, né? Então que ela possa mesmo encontrar esse lugar no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. O primeiro texto que eu quero ler com você está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, e Lucas 2, versículo 7. O texto de Isaías diz assim: e um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Vamos ler juntos esse versículo? No 3, vamos lá. 1, 2, 3. Um menino, um filho, e o governo, e ele será chamado Deus Forte. Eu estou lendo aquela versão lá, né, que eu estou lendo a minha aqui. Então, o seu nome, ele será chamado, né, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, ou Deus Forte, Pai Eterno, ou Pai da Eternidade, e Príncipe da Paz. Lucas 2,7 fala assim: e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Amém, irmãos? Lucas 2,7. Isso, quero que você preste atenção nesse versículo também, né? E deu à luz a seu filho primogênito, e o envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem.
Natal é uma época onde todo mundo há um espírito, né, de celebração sobre a família. E aí a gente compra presentes, faz amigos secretos, prepara, divide os pratos, né? A gente prepara a ceia, chama a família de longe, o amigo distante. A gente liga para aqueles que a gente já tem um tempo que não se fala. E a gente ouve e percebe que é um movimento festivo para a gente celebrar o Natal. E a gente vai envolvendo, né, com isso. E às vezes a gente vai perdendo o verdadeiro princípio. É tanta festa, maravilhoso isso, né? Mas a gente fica tão envolvido às vezes com aquilo que é a festividade, o evento em si, que a gente perde a percepção de quem é o autor, de quem é o personagem principal desse evento, né? E por essa falta de percepção, tem pessoas que no Natal dividem família, as reuniões, né? É só sentar numa mesa, começar a conversar, os dois que gostam de política, um é da esquerda, outro é da direita, pronto, acabou o Natal. Né? Jesus, pronto, não nasce mais nesse lugar. Então a gente vai percebendo que, por mais que a gente faça todos os movimentos, no intuito de trazer uma festividade, no intuito de trazer uma celebração, a gente vai perdendo muitas vezes o princípio, né, da meditação, de perceber o porquê nós estamos nos reunindo para celebrar quem, né, nesse momento que a gente está junto. E o que a gente faz? A gente prepara tudo, preparamos a mesa, chamamos todo mundo, e às vezes a gente esquece de chamar, de convidar, de perceber quem deveria realmente ser presente no meio dessa festa toda, né? E o que acontece? Quando Maria está perto a dar à luz, e eles começam a procurar lugar, né, para Jesus nascer, e a Bíblia diz que não havia lugar para Jesus nascer na estalagem, não havia lugar para eles na estalagem. Engraçado, se todo mundo soubesse, se o dono da estalagem soubesse que quem estava nascendo era o Filho de Deus, talvez ele expulsava alguém, ou arrumaria algum lugar para que essa família pudesse entrar e ser acolhida na estalagem, não é verdade? Então, muitas vezes nós queremos, a gente não percebe Jesus entrando na nossa casa, a gente não percebe que Ele é o Filho de Deus, a gente não percebe essa presença que está vindo até nós, e muitas vezes a gente vai enchendo a estalagem, enchendo a casa de tanta coisa, que no final não há lugar para Jesus, para o Cristo, o Filho de Deus, nascer ou estar ou habitar entre nós. Entende isso? A gente vai enchendo a casa com tanta coisa, parece literalmente uma árvore de Natal, que tem gente que enfeita tanta árvore, que não sabe onde coloca, mas não cabe mais nenhuma bolinha. Você entende isso, né? Então, o que acontece? A gente vai preparando uma casa com tanta gente, que no final, gente que às vezes não tem o mínimo significado de propósito na nossa vida, ou coisas materiais que não têm o mínimo significado de propósito na nossa vida, que no final não há lugar nem para Jesus entrar nesse lugar, a não ser que Ele peça, e diga, e se apresente, eu sou o Filho de Deus. Mas se Ele se apresentasse, até no seu nascimento Ele foi Filho de Deus, porque Ele não tira alguém de dentro para Ele entrar, irmãos. Entende isso ou não? Se tivesse duas pessoas para dar à luz e só um lugar na estalagem, e o filho que está no ventre pudesse se manifestar, Jesus diria, eu nasço na estalagem. Está entendendo? O que acontece? Ninguém deixou Jesus entrar nas suas casas. Maria, grávida, andou pelas ruas. Não é verdade? Passou pelos lugares. Estalagem é um lugar o quê? Onde é o hotel da cidade? Um lugar o quê? Onde há um grande movimento, não é? De grande movimentação. Maria, José, passou nessas ruas, grávida, e não havia, as pessoas começaram a perceber, com certeza, mas não havia uma casa, nenhum lugar foi aberto para que Jesus nascesse nesse lugar. Jesus, sem lugar para nascer, nasceu num estábulo. Tem pessoas que não têm dificuldade de abrir os seus estábulos para Jesus entrar. Tem muitas pessoas que não têm dificuldade de abrir o curral para Jesus entrar. Mas tem imensa dificuldade de abrir as suas casas, os seus corações, para que Jesus entre. O Jesus que nasceu no estábulo é o mesmo Cristo que saiu do sepulcro para entrar no seu coração. Amém, meu irmão? Então, em nome de Jesus,
medita sobre isso. Nós, muitas vezes, não temos essa dificuldade de perceber Jesus nos estábulos da nossa vida. Deixa eu te falar, Jesus não quer habitar nos estábulos da sua vida. Jesus quer entrar, nascer e reinar no seu coração, na sua vida, na sua mente, na sua família. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muitas vezes a gente quer a manifestação do poder de Jesus dentro da nossa casa, mas a relação com Ele é dentro do estábulo. Entendeu ou não? Queremos o poder manifesto dentro da nossa casa, mas a nossa relação com Ele continua ainda como alguém que está onde? No estábulo. A gente precisa pensar sobre isso. No nome de Jesus, tem muita gente que acha que está vivendo uma vida maravilhosa em Deus, porque Deus está dentro do seu coração e às vezes ainda não percebeu que Ele ainda está no estábulo da sua vida. Abra nessa noite, ou leve essa mensagem para a sua mesa de Natal, em nome de Jesus, que Jesus Cristo não quer ficar apenas no estábulo onde Ele nasceu, Ele quer reinar, viver no seu coração, amém, irmão? Na sua casa, amém? No nome de Jesus. E é tão interessante que eu fiquei meditando sobre isso, né? O Jesus e depois o Cristo ressurreto. Jesus nasceu num estábulo, querendo entrar numa casa, né? Nascer num lar, numa casa, numa estalagem. Mas depois que Ele é o Cristo ressurreto, a Bíblia diz que Ele chega e toda a casa estava fechada. Lembra lá? E a Bíblia diz que Ele o quê? Entrou pelas portas. Entrou sem que as portas fossem o quê? Abertas. Ele atravessou a parede, irmãos. Quero te falar no nome de Jesus. Te dar uma palavra de consolo para a sua vida. Esse Cristo te ama tanto que Ele nasceu num estábulo, mas se você não abrir o seu coração, quero profetizar que esse Cristo vai entrar pelas portas fechadas e reinar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Nós vamos meditar lá no último texto essa diferença entre o Jesus e o Cristo. Porque às vezes a gente fica muito impressionado no Natal com Jesus que nasceu e não com Cristo, que é Salvador e Senhor da nossa vida. Então, olha só. Estão entendendo, amado? Quando Cristo nasce em nossos corações, quando a gente tira Ele desse estábulo da nossa vida e permite que Ele entre no nosso coração e reine sobre nós, nós também nascemos de novo. Não é isso que a Bíblia diz? Em Cristo nós somos nova criação. Amém? Então nós também nascemos de novo. Quando Cristo nasce em nós, quando Cristo reina no nosso coração, nós também passamos a ter uma vida nova, novidade de vida. Somos nova criação, feituras de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Então isso acontece conosco. Quando não há transformação na nossa vida, tá vendo? É um sinal para a gente meditar onde é que Cristo está na nossa vida. Amém? Que lugar que Ele está na nossa vida? Ele está no estábulo, Ele reina dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Então, em nome de Jesus, quando Cristo nasce em nós, outras coisas morrem junto. É impossível Cristo nascer em nós e algumas coisas não morrer. Então, eu estou te dando aqui alguns parâmetros para você meditar onde está Cristo na sua vida. Está entendendo, né, irmãos? É impossível Cristo nascer dentro de nós e algumas coisas não morrer. Por exemplo, onde Cristo nasce, morre a arrogância, a maldade, a mentira, a infidelidade, iras, avareza, palavra torpe, ressentimento, orgulho, contenda, rebeldia. Se essas coisas ainda é parte de você, provavelmente você está se relacionando com Cristo que está no estábulo. Se Cristo nasceu em nós e nós somos a partir disso nova criação, nós não conseguimos mais, irmãos, ter uma postura soberba diante das pessoas, maldade em nosso coração, uma postura onde não há verdade, mas mentira em nossos lábios, infidelidade, iras, contendas contra nossos irmãos, maledicências,
avareza. A gente compartilha nossas necessidades uns com os outros. A Bíblia diz, compartilhar as vossas necessidades uns com os outros, com os santos. Nós compartilhamos as nossas necessidades, mas ainda abrimos tudo, até a nossa boca para orar, mas não temos dificuldade de abrir o quê? O nosso bolso, a nossa carteira, de sermos o quê? Generosos. Então, assim, tudo é meu, tudo é para mim. Isso é avareza, irmãos. Se Cristo generoso nasceu em nós, como que a gente ainda não pode, a gente não consegue ainda compartilhar nossas coisas uns com os outros? Palavras torpes, a Bíblia diz o que? Não sai da vossa palavra nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que traz edificação, assim transmitindo graça a todos que ouvem. Se Cristo nasceu em nós, Ele reina dentro do nosso coração, essas coisas têm que morrer na nossa vida. Ressentimentos, é impossível Cristo, que é o perdão encarnado, reinar na sua vida, e você ainda ter ressentimentos. Na sua mesa lá, você fazer uma lista e deixar alguém de fora, porque te magoou durante o ano. Se Cristo nascendo em nossos corações, algumas coisas têm que morrem junto, naturalmente novas coisas nascem. Amém, irmãos? Se Cristo reina em nosso coração, nasceu em nosso coração, outras coisas vão nascer. Por exemplo, amor, misericórdia, bondade, justiça, humildade, mansidão, perdão, irmãos, renúncia, paz, generosidade, fidelidade, verdade, obediência. Essas coisas nasceram no seu coração junto com Cristo. Essas coisas fazem parte da sua vida. Não, pastor, Cristo reina em mim, mas assim, parece que o que está vivo mesmo é as coisas que você disse agora. No nome de Jesus, no coração que Jesus nasce todas essas bem-aventuranças. Amém, irmãos? E nós nos tornamos um novo homem. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. A gente tem mania de falar, feliz ano novo, né? A gente deveria falar, feliz homem novo, né? Homem, eu estou dizendo no sentido geral, né, da palavra. Então, sim, não adianta um ano novo para um homem velho. Amém, irmãos? Nós temos que ser um homem novo para um ano novo. Glória a Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Então, a Bíblia, o texto que nós lemos fala sobre isso, né? Que o governo está sobre os seus ombros. Já está dito. Ele veio para governar. O Jesus que nasceu na manjedoura veio para governar. E ele começa, como é que Deus quer governar, irmãos? Através de quem? Dos seus filhos, através da sua igreja. Mas muitas vezes, como nós nos relacionamos com o Cristo que está no estábulo, nós saímos da posição de ser governado para governar sobre Deus. A igreja de hoje, os filhos de Deus de hoje, não se colocam diante de Deus na postura para ser governado pela sua voz, mas para governá-lo. Para dizer para ele o que ele tem que fazer sobre a nossa vida. Para determinar o que Deus tem que fazer sobre nós. Não, irmãos, o governo que ele traz sobre os seus ombros é um governo para reinar, governar sobre todos. Amém, irmãos? Através da sua igreja. E para isso ele precisa nascer em nós. Pare de querer governar. Amém, irmãos? Amém? Seu nome é o quê? Maravilhoso. Irmãos, aquele que nasce dentro de você é maravilhoso. Esse é o nome dele. Então, ainda que tudo à sua volta e seja ruim, o que está dentro de você é maravilhoso. Amém, irmãos? Então, você não depende da circunstância para ficar bem. Você depende de quem está dentro de você para governar sobre as circunstâncias. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que Paulo fala, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque o que habita em mim é maravilhoso. E em nome de Jesus, se você deixar esse Jesus, esse Cristo maravilhoso entrar na sua vida, a Bíblia diz que Ele fará maravilhas por nós. Josué disse isso, não disse?
Então, santificai-vos hoje, porque amanhã esse Deus maravilhoso fará maravilhas entre nós. No nome de Jesus. Esse Deus maravilhoso não quer estar no estábulo, ele nasceu lá para você abrir o seu coração e ele entrar dentro de você. Conselheiro, habita dentro de você um conselheiro. O que é isso, irmãos? A gente pensa que o Cristo é conselheiro porque ele dá conselho. Não é isso. Cristo é conselheiro porque ele é conselho. A Bíblia diz que ele fez, em Efésios, que Deus fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quem é o conselho de Deus, irmãos? Quem é? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então Deus é um conselheiro desse conselho, está entendendo ou não? Amém, irmãos? Então quem habita dentro de você, presta atenção, não é um indivíduo, é um conselho. Por isso que é inadmissível você viver sozinho. Não há cristianismo nisso, não há Natal nisso. Não, as minhas coisas eu guardo para mim, sabe? Eu não tenho pessoas com quem eu compartilho. Não, é muito difícil confiar nas pessoas hoje em dia. Irmãos, em nome de Jesus, você é habitado por um conselho. Então, em nome de Jesus, ser segundo a imagem e semelhança de Deus é eu agora ser um conselho com a minha família. Como que eu manifesto como que é lá? Falei agora, gente. Imagem e semelhança. Como é que eu revelo a imagem e semelhança de Cristo, sendo como Ele é? Então, quando a Bíblia diz, deixa Deus ministrar no seu coração, fugir da aparência do mal, a gente pensa que é o quê? É eu não ir no boteco, é eu não jogar sinuca, né? É eu não passar perto se me ver lá em Campinas, 11h30 da noite, meu Deus do céu, né? Então, assim, a gente pensa que eu preciso fugir da aparência do mal, irmãos. Então, só para desmistificar isso, Jesus conversando com uma mulher sozinho na beira de um poço, meio-dia, uma mulher samaritana, isso para eles é o quê, gente? A aparência do quê? Do mal, aí. Sabe o que é fugir da aparência do mal? Não revele uma aparência, uma forma que não condiz com aquilo que você é. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, então qualquer coisa que venha roubar essa aparência, você está entendendo isso ou não? Não comunica Cristo. Qual que é a aparência, então, do reino de Deus, irmãos? Sermos conselho, família. Glória a Deus. Você é habitado por um conselheiro. Não porque ele dá conselho, mas porque ele é membro, ele é conselheiro de um conselho. Sendo assim, nunca faltará para nós o quê? Direção. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nunca faltará para nós o quê? Direção. Deus forte, Ele é a rocha, você é habitado por um Deus forte. Ele é a rocha que sustenta os nossos pés. Amém, amado? Glória a Deus. Então, ainda que tudo em sua volta se abale, a rocha sobre a qual você está firmada é firme. Amém, irmãos? Ela não se abala. Vou dar uma corrida que eu quero gastar um tempo com você com outro texto também. Pai da eternidade. A Bíblia diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Sabe por que a gente não tem perspectiva de eternidade? Porque a gente ainda está se relacionando com Jesus que nasceu aonde? No estábulo. No nome de Jesus. Deixe Cristo nascer em toda a sua vida. E você vai perceber que não faz sentido algum gastar a sua vida por essas coisas que são efêmeras, por essas coisas que são passageiras, por essas coisas que não comunicam os valores do reino de Deus. Amém? A eternidade está dentro de nós. Viva, você não vai viver uma vida eterna, você já está vivendo uma vida
eterna. Glória a Deus, irmãos. Amém? Então esse é o nome daquele que está reinando dentro de você. Ele é príncipe da paz. Eu amo essa expressão, príncipe da paz. A Bíblia diz, lá em Filipenses, que a paz, não se turbe o vosso coração, porque a paz que excede todo entendimento é sobre vós. Há uma paz, irmãos, ele é o príncipe da paz. Por isso é que quando ele nasce dentro de nós, é impossível ainda reinar, entende? Iras, intrigas, falta de perdão, rancor, porque a paz, a própria paz habita dentro, nasceu dentro de nós. Por isso que bem-aventurados são os pacificadores, porque herdarão a terra. Você já viu algum filme onde algum exército conquista uma terra cantando, levantando bandeira branca, sem arma na mão? O exército de Deus é o único exército que vai conquistar uma terra, em nome de Jesus, com homens mansos, com homens pacíficos. Nada, irmãos, com ira pode ser conquistado. Às vezes eu fico pensando, casais, né? Gente, se a gente não consegue resolver uma coisa conversando, será que gritando a gente consegue? Não, brigando fica tudo mais fácil, né? Você está rindo muito, Liliane. Então, assim, se a gente não consegue, você entende isso? O príncipe da paz está dentro de mim e está dentro de você. Quando um ficar nervoso, opa, quem aí está errado? Agora é impressionante como que um nervoso pode deixar o outro nervoso. Aí eu não entendo mesmo. Jesus sofreu todos os tipos de humilhação e não ficou nervoso. E quanto mais ele ficava manso, ele é um cordeiro manso, né? Eu sou manso e humilde de coração. Quanto mais manso ele ficava, mais os outros ficavam o quê? Nervoso. No nome de Jesus, viva como príncipe e princesa, amém, irmãos? Da paz. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Que sua casa seja isso, amém? No nome de Jesus. Outro texto que eu quero ler para vocês, sobre o nascimento de Jesus, Mateus capítulo 2, vou ler só alguns versículos, tá? Mateus capítulo 2, no versículo 1 fala assim: tendo nascido Jesus em Belém, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Versículo 2, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Versículo 9 agora. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. 11. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso e mirra. Então o que esses homens, quando Jesus nasceu, uma estrela apareceu no céu e começou a guiar, orientar 3 reis. E o que eles fazem quando eles chegam diante de Jesus? Eles se prostram diante de um menino. Isso fala de humildade. Você se prostraria diante de um menino? Não, me respeita. A gente quer que os meninos se prostrem o quê? Diante da gente, não é? O adoraram, reconheceram que aquele menino era Jesus e abriram seus tesouros, entregando tudo que eles tinham a eles. Presta atenção e deixe Deus ministrar o seu coração no nome de Jesus. As primeiras pessoas que adoraram Jesus nessa terra foram guiados por meio de uma estrela que brilhava no céu. Cristo foi adorado por homens que olhavam para o alto. Amém, irmãos? Homens que eram guiados pelas coisas do alto.
E muitas vezes nós queremos adorar Cristo olhando para as coisas da terra, para as coisas de baixo. É impossível reconhecer, chegar, permitir Jesus nascer dentro de nós se nós estamos com os nossos olhos fixos nas coisas que brilham nessa terra. Nosso olhar tem que estar nas coisas que brilham no alto. Nossa vida é conduzida pela estrela da manhã, por Cristo, o Verbo vivo, a luz toda-poderosa que vem do alto para nos guiar, para nos orientar, para trazer direção. Nós estamos tirando nossos olhos do alto e colocando os olhos nas coisas que brilham nessa terra. Paulo dizia: pensai e buscai as coisas que são do alto. Glória a Deus, amado. No nome de Jesus. O que nessa terra pode brilhar mais do que esse tesouro único e precioso que é Cristo Jesus? O que nós estamos fazendo, irmãos? Nós não estamos abrindo os nossos tesouros para Cristo apossar deles. Nós queremos usar Cristo para que Cristo derrame sobre nós os tesouros dessa terra. Se Cristo nasceu em nós, não faz mais nenhum sentido eu continuar olhando para as coisas que brilham nessa terra. Porque no final, Jesus mesmo disse no Sermão do Monte: isso traça, corrói, ferrugem, come. Onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém, amado? Glória a Deus. Glória a Deus, amado. Não é buscar o Cristo que pode entregar tudo a nós, mas é nós entregarmos o que nós temos de mais precioso a Ele. Natal não é receber tudo, mas é entregar tudo aquilo que Ele já nos deu. Tem gente que emburra, irmãos. Se o presente não for compatível ao que você deu. Maravilhoso, né? Você está vendo que no final a nossa festa continua sendo muitas vezes olhando para as coisas que brilham nessa terra. Faz sentido, irmãos? Faz sentido? Nós somos guiados pelas coisas do alto, amém? Eu acho assim, eu acho isso maravilhoso, isso está na Bíblia registrado. E o último texto que eu quero ler com você está lá em Lucas 2, a partir do versículo 8. E essa última parte da palavra a gente vai concluir meditando esse texto. Ora, havia naquela mesma região, Lucas 2, versículo 8. Ora, havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Versículo 9. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi, aí o anjo anuncia. Que coisa mais linda. Versículo 11, né? Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje lê para mim, irmãos. De novo, que é o Senhor. Então vamos voltar nisso agora. Versículo 12. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto a panos e deitado numa manjedoura. E, no mesmo instante, apareceu com o anjo uma multidão de exércitos celestiais. Pensa. O menino que nasceu na manjedoura lá, o anjo, de repente, anunciando sobre o nascimento dele, e aí aparece um exército celestial. Uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. Olha o príncipe da paz aí. Paz na terra, entre os homens a quem Deus quer bem. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros:
Olha só agora o que eles vão dizer uns aos outros, ouvindo a mensagem dos anjos sobre o nascimento de Jesus. Vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra, compartilharam a palavra que lhes tinham sido dito a respeito do menino. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Guilherme, deixa projetado, por favor, lá no versículo... Qual que é o versículo que eu falei aí agora? Versículo 11, por favor, tá? O que a Bíblia diz para nós aqui? Então, a gente tem 3 episódios sobre o nascimento de Jesus. 3 narrativas sobre fatos que aconteceram a respeito do nascimento de Jesus. E a Bíblia diz que quando os anjos apareceram para anunciar Jesus, ele apareceu para pastores, numa região de pastores. Jesus já nasceu numa região de pastores. Por isso é que ele é o seu pastor, e em nada ele te faltará. Glória a Deus. Não é nada, é em nada ele te faltará, em nome de Jesus. Ele nasceu numa região de pastores, ele nasceu entre os pastores, ele nasceu para ser pastor sobre nós. Em nome de Jesus. A gente tem dificuldade de nos colocarmos como ovelhas, né? E o que esses anjos disseram? Eis que vos trago boas novas de grande alegria. Vos nasceu hoje. Aí vamos ver. Ele não diz vos nasceu Jesus. Não é interessante? A mensagem de quem vem do alto, do anjo, de um ser celestial, não vai dizer que nasceu Jesus. Jesus, irmãos, para quem não sabe, é um nome muito comum entre os judeus. Por exemplo, vou só te dar um exemplo disso. Quando Pilatos vai soltar ou Jesus ou Barrabás, o que ele fala? O que ele usa para diferenciar um do outro? O primeiro nome de Barrabás era Jesus Barrabás. Você sabia disso? Então, Jesus Barrabás, quem vocês querem que eu vos solte? Jesus Barrabás ou esse Jesus chamado o Cristo? Entendeu? Então, para diferenciar, o Jesus era um nome que comum. Então, vocês querem que eu solte quem? Qual Jesus? Qual que é a referência sobre o Filho de Deus? Ou esse Jesus chamado o Cristo. Então, o que os anjos estão anunciando? Quem é que nasceu, irmãos? Hoje nasceu o Salvador. Amém, irmãos? Que é Cristo, o Senhor. Muitos de nós não temos dificuldade de até receber Jesus. Nossa dificuldade é receber Cristo, o Senhor. Porque Ele é Senhor da nossa vida. É impossível eu receber somente o Salvador, sem, contudo, não receber Cristo, o Senhor. Você está entendendo isso ou não? Então a gente quer um Jesus Salvador, e não nos submetermos a Cristo, que é o Senhor. Por isso é que tem muita gente que vem na igreja, faz campanha, entrega ofertas, cumpre ritos e não conhecem o Senhor. Porque receberam quem? Jesus. Quem nos salva dos nossos pecados? Quem nos salva da nossa miserabilidade? Quem nos salva de uma vida medíocre? Quem derramou o seu sangue por nós? Quem nos perdoa de todos os nossos pecados? Não é Jesus, filho de Maria. É o Cristo, o Salvador, filho de Deus, que veio à terra para ser o nosso Senhor. Nós queremos Jesus, o filho de Maria. Mas quem nasceu
Quem quer nascer, reinar dentro de nós é Cristo, o Senhor das nossas vidas. No nome de Jesus, pare de ser o Senhor de Jesus. Está entendendo ou não, irmão? E deixe esse Senhor, Cristo, se tornar o seu Salvador, inclusive te salvar de você mesmo. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, irmão. No nome de Jesus. Só é salvo aquele que reconhece e recebe e deixa nascer em seu coração o Cristo, que é o Senhor. E Ele é o nosso, Ele se faz o nosso Salvador. Glória a Deus, irmão. Amém? Amém? Para terminar, o que é a mensagem que os anjos estão trazendo? Louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. E os pastores, vendo, divulgaram a palavra, divulgaram aquilo que eles ouviram. Né? Lá em Atos, os discípulos disseram que nós não podemos deixar de falar, de proclamar aquilo que temos visto e ouvido. Se realmente Cristo, o Senhor, nasceu no seu coração, é impossível você recebê-lo aí dentro e você não compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Às vezes a gente não compartilha porque quem nasceu aí dentro é só o Jesus do qual nós queremos nos tornar Senhor. E não o Senhor que disse que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Glória a Deus, amado. E o último versículo que eu quero ler, está lá no 23, que é: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. No nome de Jesus, não tenha um Natal com a mesa cheia e com os corações vazios. Amém? O Deus conosco se faz presente. Não no estábulo, mas dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, sendo Senhor da nossa família, da nossa vida, em nome de Jesus. É o Deus conosco. Amém, amado? Então o Natal é uns com os outros. E em nome de Jesus, compartilhe essa mensagem na sua noite de Natal, com as pessoas que você vai receber. E sim, é tempo de reconciliação. Se tem alguma pessoa que você está com a aliança aí quebrada, vou te falar, deixa o Senhor reinar na sua vida. Amém, mano? Glória a Deus. E que você possa, em nome de Jesus, deixar ser conduzido totalmente pelas coisas que brilham do alto. Amém, mano? Recebendo o Cristo, o Senhor, e não o Filho da Maria. Amém?